Muito bom dia. Muito obrigada ao Sr. Presidente da Câmara, Duarte Moreno, por este convite, por esta entrega, por este acreditar no conceito de Geoparque. E hoje estamos aqui reunidos no Geoparque Mundial da Unesco Terras de Cavaleiros, a dar início a um ano dedicado inteiramente ao turismo sustentável e por isso também felicito os estudantes que aqui estão presentes desta área e não só, e todos os restantes que estão na plateia. Obviamente também uma palavra de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho realizado, não só ao nível da Unesco, à minha colega Catherine, mas também na rede global de geoparques, na rede mundial de geoparques, o professor Nicolas Douros, e também aos nossos queridos representantes que aqui estão dos 4 geoparques portugueses, pertencentes a essa mesma rede mundial, Naturtejo, Aroca, Açores, Terras de Cavaleiros, obviamente, e o aspirante Geoparque Estrela também aqui presente. Também uma palavra de agradecimento ao professor Artur Sá, como presidente de um dos programas que está em estreita articulação com este programa mundial da Unesco relativo aos geoparques. O professor Artur Sá é presidente do Comitê Nacional do Programa Internacional de Geociências e também ele coordenador da Cátedra Unesco, até agora a única, em Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis. Feitas estes agradecimentos e também uma palavra de agradecimento, de facto aqui o Fórum Português de Geoparques vem consolidar tudo aquilo que já foi dito. Creio que aquilo que irei aqui referir vem só cimentar, vem consolidar o que já foi dito anteriormente, quer pela minha Presidente, a Embaixadora Ana Martinho, pelo Dr. Duarte Moreno, mas também os meus 2 colegas anteriores. O Fórum Português de Geoparques, e também aqui uma saudação muito especial ao meu colega, agora também ele, coordenador do Fórum Espanhol, aqui presente, certamente concordará comigo que o Fórum assenta nas palavras que aqui já foram várias vezes repetidas: cooperação, colaboração, promoção, divulgação, mas depois muito mais do que isso. Falamos aqui de humanizar o território no sentido de dar a chave principal para que tudo isto se desenvolva, as pessoas, o envolvimento das pessoas. Daí a palavra também humanizar o turismo. E os geoparques são isso mesmo. Só existem quando as pessoas que habitam nos seus territórios acreditam no conceito que aqui já foi explicado. O envolvimento das pessoas é crucial e sem ele jamais qualquer geoparque mundial da Unesco terá sucesso. E por isso é tão importante palavras como amar, acreditar, cuidar, gostar, ter orgulho, sentir de pertença. Estas são as palavras que devem também estar nos nossos corações. E por isso eu também acho que o Fórum Português de Geoparques, à semelhança dos restantes fóruns que existem pelo mundo, são eles próprios uma família que cuida de todos os seus elementos e que cuida da família maior, que é a Rede Mundial de Geoparques. E é exatamente sobre isso que vou falar. Como já aqui foi referido, ganhámos um novo estatuto, uma nova designação Unesco, muito recente, eleita em 17 de novembro de 2016. A Rede Mundial de Geoparques pode agora sim dizer que os geoparques são geoparques mundiais da Unesco. Tal e qual como o património mundial ou as reservas da biosfera têm exatamente o mesmo valor e o mesmo interesse. Obviamente que aqui hoje o que nos traz é, para além daquele que é o trabalho de cada um dos fóruns que existem, quer europeus, quer também na Ásia, em África e na América Latina, termos aqui como tema central o Ano Internacional do Turismo Sustentável e também, como já viram várias vezes ali, os 17 objetivos de uma agenda bastante ambiciosa de desenvolvimento sustentável e as suas 169 metas. Hoje aqui destacamos, obviamente, a importância do geoturismo. E aqui importa referir que a Assembleia das Nações Unidas, à qual agora pertencemos, porque somos também família desta grande organização, proclamou 2017 exatamente como o Ano Internacional do Turismo Sustentável. Visando o quê?
promover uma melhor compreensão entre povos de todo o mundo, levando a uma maior consciencialização sobre o valioso património de todas as civilizações que existem neste planeta. E aqui também assenta exatamente aquilo que os geoparques pretendem fazer. Geoparques, como já foi dito, não se tratam apenas de rochas, de geologia, trata-se de pessoas, e as pessoas elas próprias também têm uma herança, têm uma história para contar. E o que importa, portanto, também aqui é salientar o pilar da cultura, para além da educação e da ciência, que fazem parte de um geoparque. Portanto, os geoparques mundiais da Unesco são, de facto, atores-chave na promoção de um geoturismo, o qual contribui, e pretende-se que assim seja, para um desenvolvimento regional sustentado, esperando que também ele possa fomentar a criação de emprego e constituir-se desse modo também como promotores dos objetivos do Ano Internacional do Turismo Sustentável. É aqui que entra o papel do Fórum Português de Geoparques. Criado em 2011 sob a égide e coordenação da Comissão Nacional da Unesco, formalmente aceite pelo próprio Programa Internacional de Geociências e Geoparques, agora recentemente eleito pela Unesco, formalizámos exatamente este mesmo fórum em 2016. Ele tem várias competências, mas foi criado, portanto, como referi, em 2011, por seus membros fundadores, e recordo aqui o Geoparque Natur Tejo e o Geoparque Aroca, ao qual depois se associou o Geoparque Açores e o Geoparque Terras de Cavaleiros. Temos também agora como membro observador o Geoparque Aspirante Estrela e também uma variedade de convidados e de peritos e de outras entidades que fazem parte como uma espécie de um conselho consultivo para outras matérias que nos possam parecer pertinentes. Destaco também aqui o papel muito importante dos coordenadores científicos de cada um dos seus geoparques, constituindo assim o conselho científico deste mesmo fórum, porque sem eles também nada deste trabalho seria possível. Obviamente que também articulado em estreita cooperação com os seus coordenadores executivos, porque é quem também tem a maior sensibilidade de como está a ser gerido todo um plano de ação que os geoparques têm por obrigação de cumprir, porque foi aquilo que se comprometeram perante a Unesco. Assim, considerando a missão de cada um dos membros deste fórum e os seus objetivos, gostaria só de salientar que, por um lado, visamos, obviamente, contribuir para a proteção, valorização e dinamização do património natural e cultural, com especial ênfase para o património geológico, que é o que está na base de qualquer geoparque mundial da Unesco, mas também numa perspectiva de aprofundamento e divulgação do conhecimento científico. Não podemos esquecer que os geoparques, antes de mais, são também eles territórios de ciência. E assim, pretende-se também, com base em tudo isso, fomentar o turismo e o desenvolvimento sustentável, como já aqui foi referido pelos meus oradores e colegas, e, por outro lado, é uma obrigação também dinamizar quer a rede global, a rede mundial de geoparques, como todas as outras redes regionais. Assim, o Fórum funciona como uma plataforma. Como já aqui referi, em termos de conhecimento, partilha de experiências, boas práticas, é importantíssimo que cada um dos geoparques se conheçam entre si, que trabalhem em conjunto. Isso para quê? Para ganhar valor, para se perceber melhor também os desafios que se colocam, os obstáculos, as dificuldades e, em conjunto, procurarmos definir condições e métodos e metas de trabalho conjuntos para o futuro. Obviamente que está sempre aberto à entrada, e assim se espera, que entrem mais geoparques mundiais da Unesco portugueses e que dessa forma os membros fundadores e os que vão aderindo possam estar sempre em conjunto a trabalhar em prol daquilo que é o grande objetivo dos geoparques, que é realmente fomentar um desenvolvimento regional sustentado. Como já aqui foi referido, há, portanto, aqui uma atualização, eu diria, do conceito do que significa ser Geoparque Mundial da Unesco. Aqui na brochura que a minha colega Catherine já mencionou, portanto, em que clarifica em que moldes e a visão holística em que este conceito assenta, e ali, se virem na penúltima linha, está de facto o ênfase ao geoturismo. Mas mais, também explica de que forma é que os geoparques devem trabalhar.
em 4 principais pilares. Um deles, obviamente, porque é a base, é o coração de um geoparque, o seu património geológico. Depois, a forma como ele é gerido, portanto, o management plan, a forma como tudo é pensado em termos de atividades e aquilo que se vai fazer, o plano estratégico. Depois, a visibilidade. Nada disto fará sentido se as pessoas não conhecerem, se as pessoas não souberem o que existe. E depois, obviamente, trabalhar em rede, o networking. Sem estes 4 pilares, nenhum geoparque funciona. E ali destaco, e de facto, a visibilidade. E este congresso, e felicito mais uma vez os organizadores, porque permite dar essa mesma visibilidade numa componente tão importante como o turismo. E aqui, não esquecendo que este congresso também ele está aliado a uma feira da caça e do turismo que vai decorrer nestes dias e que também vai permitir, com a presença dos vários geoparques que ali vão estar, entre outras entidades, promover este território e outros e, portanto, como dizia a minha embaixadora, suscitar a curiosidade e a vontade de conhecer e visitar. Assim, é crucial que os geoparques tenham esta mesma visibilidade, a fim de, como eu referi, suscitar essa curiosidade, a vontade de conhecer, de dar valor ao que temos e de trazer outros de outras nacionalidades aos nossos territórios para que também eles possam visitar e perceber porque é que estes territórios são tão belos e têm tanto e tantas potencialidades ainda a descobrir. É para isso que o Fórum existe e por isso temos esta plataforma, que o Facebook tem sido essencial na disseminação da informação do que é feito em cada um dos geoparques, portanto, cada um dos geoparques tem o seu próprio site, tem o seu próprio Facebook, é certo, mas depois temos este Facebook, que eu diria comum, em que todos os geoparques, incluindo o aspirante, colocam as suas atividades para que dessa forma a malha se alargue e as pessoas possam cada vez mais saber o que estes geoparques fazem. Obviamente que apostamos também muito junto dos órgãos de comunicação social e sempre que possível, temos tentado dar visibilidade através de suplementos saídos, por exemplo, no Público ou até noutras revistas como a Visão, National Geographic, documentários, enfim, tem sido, portanto, feito um trabalho também a este nível e dedicado este aqui exclusivamente, portanto, um encarte nesta revista exclusivo sobre os geoparques mundiais da Unesco existentes em Portugal. Mas é preciso ir mais longe, porque este conceito não é assim tão fácil e para envolver pessoas leva tempo. Por isso também já aqui foi referido neste mesmo auditório que este conceito não se refere de facto e não está refém de mandatos. Não, é de facto um trabalho de gerações e para isso é preciso ser perseverante, acreditar e as equipas estarem altamente motivadas perante os desafios que se colocam, porque não é fácil que todos os habitantes de um geoparque, ou os seus visitantes, percebam na íntegra o que significa ser um geoparque mundial da Unesco. Para isso temos também exposições itinerantes que percorrem não só os 4 geoparques mais o aspirante anualmente, mas também por outras áreas, incluindo os museus, centros comerciais e outros colaboradores que assim queiram receber esta mesma exposição. Também, obviamente, conferências, workshops, ações de formação são sempre muito importantes para continuamente falarmos sobre o conceito e a importância deste trabalho também, ele visando o desenvolvimento do geoturismo. Recordo aqui com muito carinho que foi aqui que tivemos início à primeira reunião de fóruns nacionais de geoparques, onde começámos exatamente a debater qual o papel dos geoparques e qual o papel em particular dos fóruns neste novo programa internacional de geociências e geoparques da Unesco. Foi exatamente aqui em Terras de Cavaleiros, aliado exatamente também à Feira da Caça e do Turismo, onde os nossos colegas depois puderam usufruir e saborear e degustar tudo o que havia na feira.
Apoiamos, obviamente, todas as iniciativas que os geoparques promovem, aqui um particular enfoque ao geoturismo nos territórios e, portanto, sempre que possível estamos presentes para também dar essa mesma visibilidade. Aqui um exemplo dos passadiços da Arouca, tão falados e tão visitados, mas também procuramos organizar mostras, eventos em que se possam participar todos os geoparques, aqui feiras de turismo também. Recordo, por exemplo, a Feira na Guarda, onde o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal também teve a oportunidade de conhecer aquilo que estava a ser feito nestes territórios em primeira mão, mas também, por exemplo, no Pavilhão do Conhecimento, por ocasião da celebração do Dia Mundial da Ciência e, naquela altura, há 2 anos atrás, os 70 anos da Unesco. E aqui todos os geoparques estiveram presentes, não só os geoparques, mas também outras designações Unesco, como as reservas da biosfera. Recordo que todo este trabalho só é possível quando se comunica, quando se aposta também no marketing, e aqui também destaco o trabalho que a Naturtejo tem feito em prol da visibilidade e do conhecimento dos geoparques. Tem sido também ele um geoparque muito ativo em feiras e levando a conhecer os geoparques não só existentes em Portugal, mas também na rede mundial de geoparques. Mas também, mais longe ainda, mais longe de quem não pode ou quem tem saudade de voltar ao nosso país, os nossos imigrantes, as nossas comunidades portuguesas espalhadas no mundo, e aqui um exemplo de como foi feito esse trabalho também junto da comunidade portuguesa em Toronto, no Canadá, onde falámos não só do Geoparque Açores, devido à forte comunidade que ali existe, oriunda dos Açores, mas também falando dos restantes geoparques portugueses e, obviamente, da rede mundial de geoparques. Temos procurado também envolver não só os órgãos de comunicação social, as comunidades educativas, os professores, as ONGs, as empresas, mas também os decisores políticos. Para além de já termos feito muitas ações junto dos decisores políticos, também no meio académico, temos aqui a nossa Secretária de Estado da Ciência e Ensino Superior, a professora Fernanda Rolo, na Universidade Nova de Lisboa, onde em novembro do ano passado fizemos exatamente a celebração do primeiro ano de existência deste novo programa Unesco, em que esteve connosco também o professor Patrick McKeever, e aí sim pudemos começar a divulgar ainda mais esta nova designação. Mas também já o tínhamos feito, e é trabalho do Fórum levar a outros países, a outros colegas pertencentes a esta grande rede mundial, ali um exemplo do Parlamento escocês, onde aproveitámos para falar do que é que os geoparques portugueses também fazem nessa tal partilha e da marca Geoparque, porque temos que pensar sempre também do ponto de vista do que é que eu ganho com isto, qual é a mais-valia de ter uma chancela Unesco. E quando eu digo o que é que eu ganho com isto, é o próprio habitante do território e depois todas as entidades locais, os atores destes territórios. Também é função do Fórum Português de Geoparques prestar apoio técnico voluntário, não somos consultores, estamos aqui para partilhar todo o conhecimento adquirido até então, para que os novos, os que vêm a seguir, possam também eles aprender com os que já estão na rede há mais tempo, percebendo as dificuldades e os sucessos, os êxitos, as boas práticas, aquilo que de facto temos que fazer em conjunto. Portanto, também tem sido nossa missão, por exemplo, deslocar-nos agora ao território da Serra da Estrela, que se prevê vir a ser a nova candidatura ao Geoparque Mundial da Unesco, que envolve 9 municípios e por isso mesmo, atendendo à dificuldade também, é um desafio, quer os coordenadores científicos dos 4 geoparques, quer os coordenadores executivos e a própria coordenação do Fórum Português de Geoparques estiveram presentes exatamente para trabalhar o dossiê de candidatura e perceber até que ponto é que podemos colaborar e poder ajudar de forma absolutamente mais técnica nesta mesma candidatura.
Mas, obviamente, também colaboramos com outros fóruns nacionais. Já tinha aqui referido a reunião que teve lugar exatamente aqui neste local e neste mesmo centro cultural, mas também destaco as reuniões que os membros, os coordenadores dos fóruns têm tido ao longo das conferências de geoparques, quer europeias, quer mundiais. Temos sempre um grupo de trabalho que se reúne, que discute as dificuldades, aquilo que é ainda possível melhorar, porque ainda estamos a dar os primeiros passos também agora como um novo programa. Existem muitas dúvidas, existem ainda alguns ajustes que têm que ser feitos em termos de procedimentos, em termos até de comunicar e, portanto, os fóruns também servem para isso. Ali o que vocês veem na primeira fotografia, na parte de cima, foi exatamente também a eleição dos membros do Conselho Consultivo da Associação Geoparques Mundiais da Unesco, em que estão representados todos os coordenadores dos fóruns nacionais, que são eles que fazem as recomendações, portanto, ao Conselho Executivo da Associação Geoparques Mundiais da Unesco, exatamente para melhorar, dar o seu contributo, também auscultar aquilo que os geoparques vivem diariamente, as suas dificuldades, e transmitir superiormente a este mesmo Conselho. Portanto, como veem, é sempre um trabalho de equipa, é sempre um trabalho em família, sempre visando melhorar todos estes mecanismos. Mas destaco aqui a importância dos programas educativos, a envolvência dos alunos e professores. Sem estes grandes e pequenos embaixadores, também seria muito difícil explicar e acreditar no conceito de geoparque. Portanto, sempre envolvendo a comunidade educativa. Mas agora termino com algo que também é, de facto, o grande chapéu de todas as ações que, doravante, até 2030, pelo menos, os geoparques mundiais da Unesco têm que ter presente. A Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, proclamada pelas Nações Unidas. Como já aqui foram referidos os 17 objetivos e as suas 169 metas, eu fui ainda mais longe no exercício, quer da minha embaixadora Ana Martinho e quer da minha colega Catriane, e sou ainda mais ambiciosa. E espero que daqui a uns tempos se possa provar em como os geoparques contribuem para os 17 objetivos. Não vou destacar simplesmente alguns, mas vou destacar todos eles, porque de forma direta ou indireta, os geoparques mundiais da Unesco correspondem inteiramente àquilo que é solicitado pelas Nações Unidas com esta Agenda 2030. Ela assenta em 5 pilares: as pessoas, a prosperidade que se pretende alcançar, a paz, não esquecendo que os geoparques também têm um papel relevante, e dou aqui também os meus parabéns a todo o trabalho que o Geoparque de Lesvos tem feito no acolhimento dos refugiados, e vocês têm visto nas imagens dramáticas, e o Geoparque de Lesvos tem dado exatamente o exemplo humanitário de como é feito esse acolhimento desses mesmos refugiados. As parcerias que têm que ser estabelecidas, e recordo que também as pessoas que aqui estão hoje sentadas e as que se irão juntar a nós, as múltiplas parcerias, as múltiplas entidades, sem elas seria impossível este trabalho, e obviamente sempre preservando o planeta onde vivemos, porque é o único para já onde temos mesmo que viver. Então, vamos a este exercício, agora muito rápido, em 2 minutos, de como é que os geoparques, direta ou indiretamente, contribuem para os 17 objetivos desta Agenda 2030. O primeiro, erradicar a pobreza. Sem dúvida que um geoparque zela para que todos tenham acesso a condições dignas, de viver dignamente nos seus territórios. Também o objetivo 2, eliminar, ter fome zero. No século XXI é inadmissível que ainda exista fome no nosso planeta e que os seres humanos sejam ainda submetidos a este flagelo, porque há ainda quem ainda não tenha o mínimo para sobreviver. Aqui, a tia Maria Luísa, nosso ícone aqui do Geoparque Terras de Cavaleiros, escolhido exatamente para provar de como, em termos locais, até estender ao efeito global, podemos todos contribuir para erradicar a fome e apostar numa agricultura mais sustentável. Mas também a saúde e o bem-estar. Impossível. E os geoparques, com aquilo tudo que oferecem em termos de natureza, de conhecer, de passear, do lazer, de relaxar,
Tudo isso se transforma em prazer, em saúde e, obviamente, no bem-estar de cada um e, por isso, um destaque também para os geoparques. O objetivo 4 é a educação para todos, uma educação de qualidade. Obviamente que qualquer geoparque mundial da Unesco aposta na educação e todos eles têm ofertas educativas. Aliás, lá fora estarão os stands de cada um dos geoparques e vocês verão que todos eles têm estas mesmas ofertas. E ainda assim temos que falar das questões da igualdade de género. Dentro e fora das estruturas da Unesco, dentro e fora da rede mundial, da rede europeia, do fórum, dos próprios geoparques, nós temos que garantir a presença das mulheres. Porquê referir isto? Recordo que na Unesco são 195 Estados-membros e há muitos deles que nem sequer permitem o acesso das mulheres a muito do trabalho que é feito nos geoparques. Daí também a importância das cooperativas que muitas mulheres criam, do papel que as mulheres podem de facto desenvolver nos territórios. A água potável e o saneamento, também aqui a importância dos geoparques neste objetivo, na energia, o objetivo 7, o objetivo 8, o trabalho decente. Todo o ser humano tem direito a um trabalho decente e contribui para o crescimento económico da sua região. Aqui algumas das imagens que veem são simplesmente exemplos dos contributos dos geoparques, desde os biscoitos, a merchandising, formas também de comunicar em pacotinhos de açúcar, tudo aquilo que é possível, as próprias mochilas, tudo isto serve para falar do conceito geoparque e dar a conhecer. Depois o objetivo 9, contribuir para novas infraestruturas, e tem sido o caso nos geoparques portugueses. Trago aqui apenas alguns exemplos, seja no Geoparque Arouca, no Geoparque Açores ou mesmo em muitos outros. Eles de facto contribuem para melhorar as infraestruturas e criar as condições necessárias para que as comunidades se sintam ainda mais envolvidas e empenhadas e conheçam de facto melhor o património geológico que as rodeia. Claro que os geoparques têm que contribuir para a redução das desigualdades e para isso é preciso também comunicar o que eles fazem, estarem presentes em feiras e motivarem outros com maiores dificuldades a trabalhar em conjunto. E este é um exemplo de um encontro entre vários geoparques, portugueses e não só, em que se discute exatamente como podemos nos ajudar uns aos outros para reduzir estas mesmas desigualdades. O objetivo 11, muito importante, criar cidades mais sustentáveis, mais resilientes. Para isso é preciso conhecer, é preciso também debater estas matérias e os geoparques também dão um forte contributo. O objetivo 12, a questão do consumo e da produção responsável, aqui também, obviamente, já mencionado pela minha colega Catriane, é importante ter presente também que queremos ter consumo mais sustentável para reduzir a tal pegada que já aqui foi referida, mas também apostar na marca geoparque que cada um dos geoparques tem, porque recordo que não podem utilizar a marca Unesco, mas sim a marca que cada geoparque cria. E essa sim deve estar patente em todos os produtos que são comercializados. Aí está também a mais-valia. O objetivo 13, as alterações climáticas, incontornável o papel que os geoparques têm nesta matéria. O objetivo 14, vida e água. Obviamente que nos interessa também os geoparques que têm uma costa, que são geoparques litorais e que obviamente também têm algo a dizer em matéria de oceanos. Aproveito aqui o objetivo 14 para fazer também uma homenagem muito sentida a alguém que partiu recentemente, alguém que trabalhou muito em prol dos oceanos, em prol dos valores e ideais da Unesco, o professor Mário Ruivo, com quem tive o privilégio de trabalhar durante 7 anos, e foi ele quem me realmente colocou na área da ciência. E, portanto, também aqui uma palavra, uma homenagem ao senhor professor. O objetivo 15, vida terrestre, a biodiversidade. A importância, porque como já foi referido, o geoparque não trata apenas da geodiversidade. É lógico que sem a geodiversidade não havia biodiversidade, mas a importância também de dar a conhecer aos seus habitantes e a quem os visita a importância da vida na Terra.
E por último, quase, o objetivo 16. A paz, a justiça e ter instituições eficazes. Aqui na Naturtejo, um passeio pela Alfazema, sempre relaxante, mas também recordando que, como referi, os geoparques também eles bebem daquilo que é os objetivos principais da Unesco, a paz, e portanto também eles embaixadores de todo este trabalho, desta grande organização da educação, da ciência e da cultura. E por último, as parcerias. Impossível, como podem verificar, fazer todo um trabalho se não for em conjunto. Destaco aqui alguns, obviamente, o Fórum, no seu trabalho já de colaboração, mas com a Catra, que o meu colega Artur Sá irá falar em seguida, mas também, obviamente, com outros organismos, como o Comitê Português para as Geociências, obviamente que o Turismo de Portugal é incontornável este ano não trabalharmos com esta entidade, mas muitas e muitas outras do setor privado, do setor público, como já referi. Agradeço muito a vossa atenção e espero, sinceramente, que também acreditem neste conceito. Como podem ver, o Geoparque também é cultura. Termino só dizendo que é isto também que se procura, é que cada geoparque ofereça uma identidade única e que quem os visite não esqueça essa mesma entidade. Essa entidade que é de um povo, essa cultura que está enraizada. E isto é de facto o símbolo também, eu diria, desta região e obviamente de Macedo Cavaleiros. Muito obrigada. Adorei ser chocalhada.